nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Podemos assentar um momento. Na Santa Missa, pelos fiéis defuntos, de modo especial, essa missa de sétimo dia, São Paulo nos fala das realidades últimas, quando Cristo há de voltar. E essa deve ser a nossa missão, esse deve ser o nosso olhar, lembrar-nos de que o nosso corpo mortal vai ser constituído da incorruptibilidade. O corpo corruptível vai se tornar incorruptível. A morte é algo para nós difícil de compreender, porque nós não fomos feitos para uma realidade passageira, mas para uma realidade eterna. Nossa alma, o nosso intelecto e o nosso corpo anseiam por uma alegria que não há de ter fim. Nossa alma anseia por um retorno ao paraíso. Vivemos como uma saudade, poderíamos colocar assim, de eternidade. Tudo aquilo que para nós é passageiro, como os bons momentos, como os momentos em que temos de grande alegria, para nós fica uma certa tristeza de que logo acabam. Isso demonstra esse desejo de eternidade no coração do homem. Não fomos feitos para uma vida passageira. Nosso coração anseia por uma realidade imutável e infinita. Porém, essa infinitude só se encontra em Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos mostrar que, para merecer o céu, é necessário passar com fé pela morte. Seremos provados, e a nossa prova terá, sobretudo, um mérito. Aqueles que se salvaram, que estão no céu, buscaram viver uma vida com fé. Porque se nós olharmos o mundo presente, todos os problemas, doenças, muitos vão acabar perdendo a fé, ou pior, desconfiando do amor de Deus. Como que se o homem não está no paraíso, se aqui há problemas e um deles é a morte, logo Deus não nos ama. Alguns vão concluir erroneamente dessa forma, quando pelo contrário, Deus realmente nos ama e conquistou para nós novamente o ingresso no céu. Enviou seu Filho para remir os nossos pecados. No livro do Fulton Sheen, O Sacerdote Não Se Pertence, Fulton Sheen inicia dizendo que a remissão do pecado se dá e sempre se deu, e isso em todas as religiões, por derramamento de sangue. Então, o Antigo Testamento, para se pedir perdão dos pecados, era necessário derramar o sangue de animais, para que, no paganismo, muitas vezes, se quisesse ofertar algo a Deus, faziam sacrifícios também de animais com esse intuito. E para nós, que vivemos já o tempo do cristianismo, o tempo da salvação, o sacrifício de sangue foi realizado por Cristo. E esse sacrifício de sangue se perpetua até a sua segunda vinda, pelas missas que são celebradas. Então, padre, por que celebrar uma santa missa por a alma de um fiel defunto? Por aquele que já passou desta vida para a morte, o qual, diante da sua morte, já foi julgado. É porque nós podemos e devemos oferecer sacrifícios para pedir perdão dos seus pecados. Temos essa comunhão, os fiéis que aqui estão vivos têm comunhão com as almas dos fiéis defuntos. É uma comunhão. E essa comunhão, sobretudo, nós podemos ofertar uma santa missa. Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ofertado na Santa Missa e que foi derramado pelo preço dos nossos pecados, porque esse é o preço dos nossos pecados, o derramamento de sangue. E uma das provas do amor de Deus é que Cristo derramou o seu sangue no nosso lugar. Então a nossa fé deve ter essa gratidão. Ninguém tem o direito de dizer Deus não me ama, porque eu sofro, padeço, porque a minha vida tem problemas, ou foi uma grande cruz. Porque nenhuma cruz é comparável à cruz que Cristo carregou, que o próprio Filho de Deus quis carregar por nós. Então, o olhar para a morte
é um olhar de esperança. Alguém morreu para pagar o preço dos meus pecados. E é nessa pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, eu devo ter toda a fé, toda a esperança da minha salvação. E a obra de Cristo está em processo. Eu gosto de pensar da realidade do mundo como aquele estamos em obras. O mundo está em obra e vai terminar. Quando Cristo voltar, os problemas que passamos, os sofrimentos e tristezas não existirão mais. Esse período de morte, de sofrimento, é um período da história da humanidade passageiro. Cristo está para vir. São Paulo nos lembra, a última trombeta há de tocar. E ela vai tocar, São Paulo reforça. Não apenas uma esperança longe, não algo real. Como o nosso Senhor prometeu, como um raio atravessa do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O céu há de se abrir. E nós então viveremos uma realidade única com aqueles que estão no céu. Por isso, devemos ver na figura da morte essa esperança, uma passagem para a vida eterna, passagem para o encontro com Cristo. E diante disso, a nossa resposta de fé e viver esta vida com um olhar espiritual. Os santos nas doenças, os santos nos problemas da vida, ou até nas catástrofes e tragédias, tinham esse olhar espiritual. É claro que se compadeciam do sofrimento do próximo, se compadeciam daquele que sofre, daquela que perdeu um ente querido, mas sempre com uma esperança. Se a morte era uma tragédia, agora tornou-se apenas uma passagem, um passo que todos darão, mas que não é o último, porque o último deve ser para nós a entrada no reino dos céus. E São Paulo ainda fala e nos recorda dessa perfeição dos corpos. Aqui nós vivemos segundo a lei da imperfeição. Por isso não só as doenças, mas a própria velhice, a nossa vulnerabilidade do nosso corpo. Nós podemos morrer, se não tomarmos cuidado da nossa vida, podemos ficar doente. E o ser humano às vezes se distrai, coisas acontecem. Nem todo mal que acontece, como às vezes um acidente, alguma coisa do tipo, foi algo que Deus não nos protegeu. Não. O mundo está, como eu disse, em caos. Deus nos protege, sobretudo, das tentações e do pecado. Mas como o mundo está num caos, os problemas virão para todos nós. Então sim, acidentes irão acontecer, as mortes acontecerão, mas é só uma passagem. Ninguém sabe como irá morrer. Alguns santos tiveram até essa previsão, Deus revelou o dia da sua morte. E o interessante é que para os santos, um exemplo deles, São Luís Gonzaga, foi um momento de grande alegria e preparação. Vou ver Jesus Cristo. Nós não conseguimos imaginar uma revelação dessa na nossa vida. Tal dia você vai se encontrar no céu com nosso Senhor Jesus Cristo. Só os santos que viveram para Cristo verdadeiramente puderam ter essa graça especial. Então ter esse olhar de esperança, sobretudo da vida eterna e sobretudo pela ressurreição. Sim, devemos falar de ressurreição. Quando Cristo voltar, todos os problemas serão resolvidos. São Paulo diz que o corpo mortal vai se revestir da imortalidade e quando se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. São Paulo vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu. Honra e glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.